Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo de número 7. Fazer a leitura do versículo 21 a 23, a gente dando continuidade aí sobre o estudo do Sermão do Monte, nessa nova parte aqui, né, falando sobre a falsa paz. É a segundo estudo em cima deste texto, e a gente vai estar dando continuidade. Mateus 7, 21 a 23. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Para que todos encontrem. Bem. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, poderoso e eterno Senhor, eis que tua palavra, agora lida, está diante de nós. Tão prescrutadora, tão poderosa, tão forte. Num texto, ó Deus, de fato difícil, que o Senhor nos instrua, que a tua palavra se revele ao nosso coração, que sejamos edificados por ela, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu havia dito na semana passada, nós estamos entrando num terreno muito escorregadio. Lidamos com um daqueles textos que são desafiadores, que são complexos, mas que são extremamente relevantes para a nossa jornada cristã. É um texto espinhoso, um texto que é difícil da gente poder lidar com ele. Nesse texto, o nosso Senhor Jesus nos convida a fazer uma profunda autoavaliação a respeito da nossa própria segurança, da nossa própria confiança em relação à eternidade, à vida eterna. Ele diz que é possível alguém que se declare cristão estar perfeitamente enganado sobre si mesmo. Este texto trabalha a realidade de cada um de nós. O Senhor nos faz avaliar. E a pergunta é, eu sou de fato um salvo? Eu sou de fato um cristão? Eu de fato conheço Cristo como meu Salvador? Então, por trás deste ensino está o que nós podemos chamar de uma autodecepção com relação à própria alma e em relação a estar diante do Senhor. Porque aqui o Senhor Jesus diz que a gente precisa de ter cuidado para naquele último dia não nos decepcionarmos, achando que estamos salvos, achando que temos Cristo como Salvador, quando de fato Ele não é o nosso Salvador. Então é algo extremamente delicado, complexo, né? Não é algo fácil de lidar, mas aqui ele vai mostrar que às vezes nós nos apegamos a falsas evidências sobre a nossa salvação. É possível que alguém esteja na igreja, mas não esteja firmado de fato no Senhor, e o que ele esteja tendo sobre si são falsas evidências que vêm enganando o seu próprio coração, enganando a si mesmo no decorrer desta realidade. Nós terminamos na semana passada falando sobre isso, apontando para este caminho. Agora, quais são essas falsas evidências? Então, hoje nós vamos começar a perceber quais são essas falsas evidências, a qual nós devemos de estar atentos, de não estarmos nos enganando, estarmos presos a ela, achando que estamos salvos, quando na verdade ouviremos da parte do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço no grande dia do juízo. E é surpreendente perceber que a primeira falsa evidência que muitos vão se apegar, que muitos vão se assegurar, mas que não trará garantia alguma, é exatamente uma crença correta.
Como assim, pastor? É uma crença correta, uma ortodoxia, uma doutrina caminhando de forma correta. Veja, Jesus diz aqui que algumas pessoas irão afirmar Senhor, Senhor. Versículo 21, ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pessoas que possuem uma doutrina adequada com relação à sua natureza e à sua pessoa. Pessoas que creem naquilo que é preciso a respeito de Jesus, mas que ainda não entraram no reino dos céus. É o que o Senhor Jesus está falando. Isso é possível? Por isso que na semana passada eu falei que se qualquer outra pessoa estivesse dizendo isso, nós poderíamos dizer, você está louco. Mas são palavras do Senhor Jesus. É Ele quem está dizendo. Então sim, é possível que isso esteja acontecendo. O nosso Senhor, Ele não está criticando aqueles que dizem Senhor, Senhor. Ele não está dizendo que está errado dizer Senhor, Senhor. Ele não está dizendo que essa confissão é errada. Na verdade, todo mundo deveria de reconhecer Jesus como Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo diz sobre esta realidade. Haverá um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ser Jesus o Senhor. Então essa declaração, ela de fato é verdade. Nosso Senhor não critica aqueles que fazem essa declaração. O que Ele diz é que nem todos que fazem entrarão. Percebe? Ele não está dizendo que está errado. O que está dizendo é que nem todos estão dizendo isso e garantirão a sua salvação. Confuso, né? Confuso. Difícil. Vamos tentar entender isso no aspecto negativo. Eu acho que isso é importante para a gente poder entender, para poder compreender esse texto. Veja, aquele que não reconhece Jesus como Senhor, ele nunca entrará no reino dos céus. Aquele que não reconhece Jesus como Senhor, ele nunca entrará no reino dos céus. Isso é fundamental para a salvação. Ser cristão significa confessar Jesus como Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, 3. Eu vou pedir para que o André faça a leitura desse versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui que um cristão não vai dizer anátema, tá certo? Mas um cristão irá dizer Senhor Jesus, né? Ninguém poderá afirmar isso com convicção sem que a obra seja. Interessante, mas Jesus está dizendo que tem alguns que dizem. Então nós vamos entender do que está falando. A verdadeira fé, ela envolve crer em Jesus como aquele nazareno que veio, nasceu, que é filho de Deus, que é o Messias, que é o Senhor exaltado. Não há cristianismo sem isso. Reconhecer que Jesus é Senhor é fundamental para a realidade da salvação. Ser cristão, então, significa que toda a nossa vida, a nossa salvação e o destino eterno repousam exclusivamente no senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Isso significa ser cristão. Então, o verdadeiro cristão, sim, ele diz Senhor, Senhor. Está claro isso, né? Tem dificuldade nenhuma com relação a isso, ok? Beleza. Mas o que significa Senhor, Senhor? O que significa isso? Porque Jesus está dizendo que essa declaração ortodoxa, essa doutrina correta, ela sozinha não é suficiente.
ela sozinha não é suficiente. Confessar que Jesus é Senhor, só isso não é suficiente. Então nós precisamos de ter cuidado para poder pisar neste caminho, né, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre essas questões. Porque quando nós olhamos isso, é muito fácil a gente já logo traçar alguns princípios. Não, ok, ótimo. Se todo aquele que diz Senhor entra no reino dos céus, mas só dizer Senhor não é suficiente para entrar no reino dos céus, talvez Jesus esteja falando aqui das pessoas que falam da boca para fora, que não sabem o que estão falando. Faz sentido, não faz sentido? Confissões vazias. Pessoas que só falam, mas não têm isso como convicção sobre a sua vida. Mas é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui que essas pessoas que não entram são as que têm confissão vazia? Sim, quem faz confissão vazia não entra. Mas volta os seus olhos para o texto. Versículo de número 23. Muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor. E aí ele cita uma lista de atividades cristãs. Você acha que essa pessoa está dizendo da boca para fora? É alguém que simplesmente faz uma declaração da boca para fora? Apesar de ser verdade que a confissão vazia não traz salvação, não é isso que o Senhor está falando. Essas pessoas não estão simplesmente declarando as suas palavras. Há um pouco mais aqui. O alarmante é que o nosso Senhor diz aqui é que o Senhor ele não faz uma separação da declaração. Veja, Jesus não diz assim: há aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas só dizem da boca para fora, então eles não entrarão. E há aqueles que dizem Senhor, Senhor, e que dizem com entendimento, então entrarão. Jesus não diz isso. Ele não faz uma separação dizendo grupo A e grupo B. Jesus diz o seguinte: em todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, há os que não vão entrar. Está na mesma lista. E quando esses chegam para Jesus para justificar, você vai ver que são pessoas que estão entendendo. Mas Senhor, em teu nome, por um acaso nós não profetizamos? Em teu nome, nós não expelimos demônios? Em teu nome, nós não fizemos milagres? E tem um texto interessante, de Atos dos Apóstolos, e a gente pode ligar isso aqui a ele, sobre expulsão de demônios. Há um texto em Atos dos Apóstolos que diz que havia algumas pessoas que eram exorcistas, que eles chegam até um demônio e começam a expulsar e o demônio não sai. Então eles lembram que Paulo estava expulsando o demônio. Então eles dizem assim: olha, em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo serve, nós te ordenamos, saia. E o demônio vira para ele e fala assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é vocês? E dá uma surra neles. E eles saem de lá envergonhados. Essas pessoas não são assim. Elas dizem, no nome e na autoridade de Jesus, que eu sei quem é, sai. E o demônio saiu. Está vendo como é que complica a questão? A palavra profetizar é pregar a verdade. Pessoas que pregaram Jesus como Salvador. Pessoas que defenderam a pessoa de Jesus, a senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus. Os que entram no reino o dizem, os que não dizem nunca vão entrar, mas nem todos que dizem entrarão. Entenderam isso? Aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo entram, aqueles que nunca reconheceram jamais entrarão, mas nem todos que reconhecem entrarão. É o que Jesus está dizendo. Pergunta, comentário, crítica, dúvida, reclamação?
Nada? Eu sei que deu um nó na cabeça de vocês, né? Porque isso nos faz refletir. Nos faz refletir. Então, o que significa chamar Jesus de Senhor? Foi a pergunta que eu fiz. A palavra no original, que é Kyrios, ela significa aquele que é senhor, que é proprietário, que exerce direito e autoridade absoluta sobre o outro. Então, Kyrios é aquele que é o senhor, e o doulos é o que é o servo. Ele reconhece a autoridade de senhor sobre aquela pessoa. Essas pessoas estão dizendo que elas reconhecem a autoridade de Jesus. Ao chamar Jesus, então, de Senhor, essa pessoa está dizendo assim: eu reconheço que Jesus é Senhor, que Ele tem autoridade, que Ele tem poder, que Ele é dono. Eu reconheço essa realidade. Tá certo? Absoluto sobre tudo. Isso é o que eles estão dizendo. Então eles têm essa confissão que a gente chama de ortodoxa, uma confissão verdadeira. Mas eles não entram porque falta alguma coisa. Para a gente poder entender que é possível isso acontecer, alguém reconhecer que Jesus tem autoridade, tem poder, e ainda assim não entrar no reino dos céus, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vou pedir para que o Ismael leia. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem quem é Deus? Sabem da autoridade dele? Se converteram? Vão ser salvos? Um outro texto para ajudar nesse texto. Lucas 8, 28. Eu vou pedir para Elieide fazer a leitura. Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Sabe onde é que está esse texto aqui? No texto do endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega, o demônio corre, se curva, sinal de que entende que ele é autoridade, que ele é poderoso, chama ele de Filho do Deus Altíssimo e implora: rogo-te que não me atormentes. Sabe que Jesus é poderoso para atormentá-lo. Quer mais fé do que isso? No sentido de crer, de saber quem ele é, de reconhecer o senhorio de Jesus. Quando que um demônio vai ser salvo? Nunca. Veja, o que Jesus está dizendo é que é possível que um ser humano, ele tenha um assentimento intelectual, que ele tenha uma percepção, que ele possa entender que Jesus é Senhor mesmo, que ele possa entender o poder de Jesus sobre a terra e sobre o mundo. Aquilo que o crente verdadeiro faz, uma pessoa não regenerada pode também ter sobre ele. Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: todos corremos o risco, o perigo, de nos contentar com um assentimento intelectual da verdade, com uma percepção, com um reconhecer intelectual da verdade, que acrescenta: houve ao longo dos séculos pessoas que têm caído nessa armadilha.
têm lido a Bíblia e têm aceito o seu ensino, creram no ensino, e muitas das vezes foram expositores da verdade e até lutaram contra as heresias. E, no entanto, todo o seu caráter e vida foram uma negação da própria verdade que diziam crer. E ele vai dizer, sejamos sinceros, uma pessoa que busque conhecer a Bíblia intelectualmente nunca poderá negar a verdade sobre Jesus. Se você quiser estudar e entender isso, e até com as evidências que tem, o próprio cristianismo, a existência da igreja hoje, é uma prova do poder de Jesus. É impossível você imaginar a não existência de Jesus em relação a isso. Então, muita gente vai ter esse conhecimento, vai ter esse entendimento de que Jesus é Senhor, e até vão, de uma certa forma, estar na igreja. Mas eles, veja bem, eles não têm a salvação, apesar de reconhecer que Jesus é o Senhor. Apesar de saber desta realidade, a salvação não faz parte da vida deles. É como se eles dissessem assim, ok, eu reconheço, Jesus Cristo é de fato o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não tem como negar isso. Não tem como negar essa realidade. No entanto, falta algo para que ele venha a se converter, para que ele venha de fato a se tornar salvo. Ele não entregou a sua vida ao Senhor ao ponto de confiar nele como seu Salvador, apesar de o reconhecer como seu Senhor. Vocês já ouviram isso alguma vez? Alguém falando sobre isso? De que é possível que alguém diga que Jesus é Senhor e ainda assim não ser Salvador? Eu acho interessante que, na época dos reformadores, principalmente entre os puritanos, nós vamos encontrar volumes e mais volumes tratando deste assunto. Mas, atualmente, a igreja não tem se preocupado em falar sobre isso. Em orientar que é possível da pessoa entrar numa igreja e ela está enganada, ela não tem encontrado a salvação. Nós vamos encontrar muita gente dizendo isso. Isso é chamado de falsa paz. Ela acha que está em paz com Deus, mas não está. Ela acha que ela está segura e não está, porque ela está simplesmente, intelectualmente, entendendo que Jesus é o Senhor. Então, há muita literatura dos puritanos tentando esclarecer isso e orientar a igreja a perceber e a vigiar em relação a isso. Repito, é possível que alguém entenda que Jesus é o seu Senhor e ainda assim não encontrá-lo como seu Salvador. É isso que Jesus está dizendo. O interessante é que a igreja moderna, a igreja atual, geralmente ela enfatiza as pessoas que às vezes acham que Jesus é Salvador, mas não o reconhece como seu Senhor. É comum a gente falar assim, olha, você precisa de ter Jesus como seu Salvador, mas para ele ser o seu Salvador, ele precisa de ser o seu Senhor. Porque na realidade que nós estamos vendo hoje, muita gente tem declarado assim, não, eu creio em Jesus como seu Salvador, mas não se submete à autoridade de Jesus. Só que o contrário também é possível. Pessoas que se submetam à autoridade de Jesus, mas não tenham o encontrado como seu Salvador. E é esse que Jesus está dizendo, né? Então, um homem não regenerado, ou seja, alguém que não nasceu de novo, pode aceitar o ensino bíblico como verdade, como uma espécie de filosofia, como um estilo de vida, e ainda assim não ter experimentado a salvação verdadeira, genuína. É isso que Jesus está dizendo. Pergunta, comentário, dúvida, crítica, reclamação. Nada? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou com medo de vocês, gente. Vocês estão calados assim, com os olhão assim para mim assim, ó. Sei que alguém ia falar assim, pastor, eu não concordo não, esse negócio está meio estranho e tal. Ninguém reclamou, achei interessante. A outra vez que eu dei estudo, isso numa outra igreja, o pessoal falou, não, pastor, mas não é possível um negócio desse. E vocês estão aceitando assim, na boa.
Porque é difícil da gente imaginar isso, né, irmãos? É difícil da gente compreender essa questão. Mas eu vou dar um exemplo para a gente poder compreender isso. Quando você chega perto de um adventista, você já viu alguma vez algum adventista declarar que Jesus não é Senhor? Se você falar assim, olha, Jesus morreu pelos pecados, ele morreu. Jesus subiu aos céus, ele subiu. Jesus é Senhor? É. Ele governa? Sim. Estou aguardando ele voltar? Sim. Mas eu vou dizer um negócio para você. Se ele continuar no adventismo, na seita adventista, ele não será salvo. Falta o principal dele ser o único e suficiente Salvador. Você já teve a oportunidade de conversar com um católico praticante? E ele dizer assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, de fato Jesus morreu na cruz. Não, de fato Jesus, não, ele vai vir buscar a igreja. Ele está lá, ele é Senhor mesmo. Mas um católico praticante, dentro do catolicismo, não encontrará a salvação. Só que Jesus está dizendo que não se trata da seita lá fora. Se trata de pessoas enganadas aqui dentro. É possível que a pessoa tenha a mesma percepção, o intelecto, o entendimento, mas falta esse entendimento da salvação, ou falta essa parte final de reconhecer Jesus como Salvador. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Tem o intelecto, tem o entendimento, reconhece essa realidade, mas Jesus ainda não é seu Salvador, ele é seu Senhor. Assim como o diabo reconhece que Jesus é Senhor, mas não consegue tê-lo como seu Salvador. Então Jesus vai dizer assim, entre aqueles que declaram Senhor, Senhor, eu quero dizer que isso não é suficiente, é essencial, é necessário, faz parte, mas só isso não é suficiente. Só reconhecer o meu senhorio não é suficiente. Certo aí? Entenderam esse ponto? Podemos passar para frente, então? Então vamos passar para frente. Tem mais. Não termina aqui. Quando a gente pensa nessa declaração ortodoxa, você pensa, como é que você imagina que é essa pessoa? Quando você pensa numa pessoa assim, que ele reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, mas não tem a salvação, qual o pensamento que se vem dessa pessoa para você? Como é que ela é? Tem um intelecto e tal e tal? Alguém tem uma percepção, consegue ter uma noção de como seria essa pessoa? Será que essa pessoa seria então uma pessoa mais apática? Assim, é um religioso, aquele cara que senta no banco, que está ali e tal, mas tem uma certa apatia, tem uma frieza, não é aquela pessoa fervorosa, sabe? Não é aquela pessoa fervorosa, né? Porque às vezes a gente pode pensar isso também. Assim como a gente pode, ao ler esse texto, pensar que é a pessoa que faz a confissão vazia, Jesus está dizendo que não é uma confissão vazia, é alguém que tem certeza quem Jesus é, a gente pode achar que essa pessoa também é uma pessoa que é apática, que é fria, que é um religioso rígido, mas não uma pessoa fervorosa. Mas olha só o texto. O texto vai nos dizer que essa pessoa, ela é fervorosa. A expressão Senhor, Senhor é dita no versículo 23, no versículo 22. Naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor. Eles não dizem uma vez Senhor. O próprio Jesus diz, muitos que dizem Senhor, Senhor. A gente sabe que a ideia de Senhor é exatamente a ideia de reconhecê-lo como sua autoridade. Mas por que repete Senhor, Senhor? Por conta dessa ideia de fervor. A ideia aqui é dar essa expressão de uma reverência, de uma intensidade. Por isso, Senhor, Senhor. E não apenas Senhor.
Então, essa pessoa aqui, eles não são apenas crentes intelectuais. Eles não são pessoas que não estão envolvidos de alguma forma emocionalmente. São pessoas que choram nos cultos. São pessoas que choram ao ler a palavra. São pessoas que levantam as mãos. São pessoas que dão glória a Deus. São pessoas que vibram. É isso que Jesus está dizendo. São pessoas que vibram com o Evangelho. Essas pessoas ainda assim estão enganadas. Como é possível? Como pode? Como é que é isso? Eu venho aqui, entendo, beleza, tal. Reconheço Jesus como Senhor, beleza. Rapaz, que coisa, que palavra. Não, isso aqui é demais. Deus é Deus mesmo. É isso que eu estou dizendo. É uma pessoa que está vibrando com isso. No entanto, essa pessoa, mesmo com essa vibração, com essa ação, não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Como é que se explica isso? E aí, alguém tem uma ideia? Como é que a gente pode entender isso? Porque a gente geralmente imagina o crente, e quando a gente fala assim, fulano ali é um cara espiritual, a gente pensa nessa pessoa fervorosa, não é? Uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura, uma pessoa de quebrantamento diante do Senhor. Geralmente a gente tem esse pensamento, esse posicionamento. A questão é que nós nunca assimilamos esse fervor, esse assentimento emocional, esse quebrantamento emocional à natureza humana. Sim, um cristão autêntico é alguém que se quebranta diante do Senhor. É alguém que tem um fervor, que torce pela palavra, que se empolga com a palavra, que se empolga com a mensagem. Sim, um crente verdadeiro é alguém cuja palavra no seu ouvido soa de forma especial. Mas é possível que esse sentimento seja natural, seja humano, e não um fervor espiritual. Porque o crente tem esse mover pelo Espírito, mas é possível que você se mova, que você se envolva, que você se emocione de forma natural, pela natureza das coisas, pela entonação da voz, pela empolgação da leitura, pelo fato de que você reconhece que Ele é Senhor, e isso pode levar você a ter esse entendimento. Não é fácil a gente separar o fervor emocional, humano, do fervor espiritual, provocado pelo poder do Espírito Santo. Nenhum de nós consegue fazer isso na vida da pessoa de forma externa. Mas a pessoa em si, ela pode verificar se de fato ela está tendo um emocional ou se ela está tendo algo espiritual. Eu posso ter essa percepção na minha vida. E é interessante, irmãos, porque talvez você esteja falando assim, pastor, isso é impossível da gente pensar um crente fervoroso que não seja salvo. Porque eu não conseguia pensar num crente fervoroso que não fosse salvo. Mas quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei de um detalhe interessante. Já viu um muçulmano lendo a lei deles, esqueci o nome da... Não é a Torá, não. Alcorão. Lendo o Alcorão. Já viu um muçulmano orando? Já viu um católico aos pés de uma imagem, quebrantado, chorando, desmaiando de emoção? Um hindu, dentro do hinduísmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo não é fé? Aquilo não é fervor? Aquilo não é confiança? Eu lembro lá em Belém, quando tinha a procissão lá da corda, lá da Nazinha lá, né? Que puxavam lá a Nazaré. Tinha pessoas
que assim, ao ver a imagem, caíam de joelhos e choravam copiosamente, dizendo: mãezinha, mãezinha. Você fala assim: gente, como é que pode? Um fervor assim, que dá vergonha na gente, às vezes, como crente, de não ter a mesma empolgação. Mas todo esse sentimentalismo, todo esse fervor, toda essa fé, ela é natural, ela é humana, ela não é espiritual. Ela não leva à salvação, senão eles não estariam ali. Não estariam ali. Nós ouvimos os louvores adventistas. Muitas músicas falando de Deus e as pessoas se emocionando, nós até cantamos alguns. Mas deixa eu te falar, aquilo é natural. Se ele é um adventista que segue o adventismo, que segue a cartilha daquilo não é salvo. É impossível. Porque aquilo contradiz com as Escrituras e com o princípio da salvação. A grande questão é que nós conseguimos ver isso lá fora, as pessoas sendo enganadas e se enganando diante da fé, e não conseguimos imaginar que isso é possível dentro da igreja, quando a igreja pega a verdade. Porque lá não pregou a verdade. Aí nós falamos assim: não, mas lá ele está enganado porque ele está diante de um ídolo, diante de uma outra situação, está numa realidade diferente. Aqui ele está diante da verdade. Não, mas Jesus está dizendo que é possível que essa pessoa, estando diante da verdade, diante desta realidade, ela ainda assim esteja com esse fervor natural. Uma fé genuína humana, não uma fé genuína espiritual, não uma fé provocada pelo poder do Espírito Santo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Mas o ser humano tem fé. A pessoa natural tem essa convicção, essa certeza e essa empolgação natural dele, que não é segura, não nascida de Deus, mas por uma percepção humana comum. Porque senão, querido, o muçulmano não ia se explodir, confiando nas promessas do seu Alcorão. Porque senão, um católico não ia fazer o que ele faz, de penitência e tudo mais, confiando na sua religião. Um hindu ou um budista ou qualquer outra religião, não iria ter convicção daquilo que ele tem na sua vida. Essas convicções são referentes à fé natural. A Eliade levantou a mão aqui. Quer falar, Eliade? Então, pensando nessa fé natural, quer dizer, então, que essas pessoas aqui que faziam, como é que fala? Não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios. Então, tudo isso é feito na fé natural? Mas nós vamos chegar lá depois, mais à frente, falando como isso acontece. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas é feito exatamente nisso, porque eles têm uma fé natural. Tem uma confiança natural. Essa confiança não é a confiança da salvação. E aí é preciso entender fé, né? Porque a palavra fé, no nosso idioma, ela vai ter vários significados, né? Desde lançar sorte, né? Eu tenho fé que vou ganhar na loteria, então lanço sorte. Pode ser que dá certo, pode ser que não dá. Isso a gente chama de fé também. E tem aquela confiança, aquela certeza, né? Eu confio plenamente nisso. E tem aquela fé do conhecimento. Quando o Tiago diz assim: crê em Deus, até os demônios creem. Ou seja, eles têm fé. O que eles têm? Certeza de que Deus existe, de que Deus é real. Nenhuma dessas fé é salvadora. Nenhuma dessa fé leva à salvação. E é justamente isso que Jesus está dizendo. A pessoa ela pode ter esse conhecimento de que Jesus é Senhor,
sem ter a confiança nele como seu Salvador. Ela pode ter a certeza daquilo que Deus pode fazer e até entender que Deus vai fazer, e ainda assim, essa pessoa não ter a salvação, porque a confiança na salvação não está nele. E é isso que é complicado. Como é que separa Ele é Senhor de Ele é Salvador? Para mim é impossível. Porque eu o tenho como meu Salvador. Tá certo? Mas irmãos, quantas pessoas entraram na igreja, fizeram profissão de fé, caminharam na igreja, e de repente abandonaram a igreja, e chegaram à conclusão de que não crê em Jesus como Salvador. Para citar dentro da igreja presbiteriana 2 nomes conhecidos. Nós temos Caio Fábio, pregou o evangelho, pessoas se converteram e hoje ele nega totalmente isso. O Jesus que Caio Fábio pregava e o Jesus que Caio Fábio prega são 2 diferentes hoje. E temos Neemias Mariem, já falecido, maior doutor em hebraico na língua portuguesa, que já teve aqui, e que foi fundador da IPU, a denominação Igreja Presbiteriana Unida, que é ecumênica, que casa homossexual. E ele chegou a dizer que Jesus era homossexual. Como pode essa apostasia da fé? A gente olha e fala assim, impossível. Crente verdadeiro fazer isso é impossível. Ok. Mas durante anos ele professou, pregou e ensinou sobre isso, até que ele se apostatou completamente da fé, abandonando completamente a fé e deixando o evangelho do nosso Senhor Jesus, porque Jesus nunca foi o seu Salvador, ainda que ele o reconheça como Senhor. Quer ver um negócio interessante? Nós temos a igreja dos homossexuais. Já ouviram falar da igreja dos homossexuais? É uma igreja que eles pregam a Bíblia. Eles leem a Bíblia. E eles dizem, Jesus salva. E Jesus quer salvar você. E eles dizem, Jesus volta para buscar a sua igreja. E Jesus reina sobre a terra. Agora me responda uma coisa. Um homossexual praticante, na sua prática homossexual, sem arrependimento, poderá entrar no céu? Mas eles não pregam arrependimento em relação a isso. E aqueles que estão lá dizem, não, mas eu sou crente. Eu creio em Jesus como o Senhor da minha vida. Mas Ele é o Salvador necessário? Então é muito mais fácil, quando a gente tem esses exemplos aí, perceber o engano. O difícil é justamente a gente olhar para dentro da igreja, entende? Olhar para a primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Tem gente assim? Irmãos, tem. Porque é bíblico. Porque é bíblico. No meio do trigo há o joio. É bíblico. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu lembro de uma pregação que o reverendo Paul Washer fez. Ele chegou numa plateia, e tem umas 300 pessoas, ou até mais, e ele falou assim, o que dói no meu coração é saber que nem todos vocês que estão aqui estarão com o Senhor de verdade. Eu sei que muitos de vocês não são salvos. Corajoso ele como pastor para falar, mas ele não falou nenhuma mentira, porque a Bíblia diz isso, e Jesus está dizendo isso aqui. Entende o quão espinhoso é esse assunto? O quão escorregadio e delicado ele é? Porque ao pregar sobre isso, e aí tem que ter todo um temor quando vai se ensinar sobre isso, é possível que a gente abale a fé de algumas pessoas ao falar dessa forma. Pessoas que talvez até tenham de fato
a Cristo como seu Senhor, mas por conta das palavras começam a se colocar em xeque. Será que eu sou? Será que eu sou? E abala a fé dessas pessoas. Aqueles que não têm a certeza, ótimo, é interessante abalar a fé para que possam buscar a certeza. Mas muitos podem, nesse sentido, se assustar e acabar se afastando. É possível que a pessoa fale assim, não, eu não vou naquela igreja mais não, porque aquilo ali é um absurdo, eu estou preocupado agora. A gente evita esses conflitos, evita esses confrontos, mas eles são necessários. Jesus faz isso. No final do seu sermão, na aplicação do seu sermão, diz, vocês precisam de entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, entrem pela porta estreita. Preste atenção, onde é essa porta? Essa porta, ela começa a ser percebida por você. Ela é tão estreita que você não entra com falsas convicções. Você não entra simplesmente carregando a doutrina correta, a confissão correta. Você não entra com a placa da denominação. Isso fica tudo para fora. Ela é estreita, porque ela faz você prescrutar o íntimo do seu coração e retirar toda a falsa confiança. Toda a religiosidade humana deve ficar do lado de fora. Até a sua emoção humana fica do lado de fora. É o que Jesus está dizendo. Só entra aquilo que foi de fato purificado. Essa é a grande questão. Então você precisa de ter essa avaliação sobre a sua vida, estar atento a essas realidades, para que você possa então participar. É por isso, querido, que esse assunto é tão espinhoso. Mas veja, é por isso também que é perigoso quando a igreja, na sua liturgia, ela é intencionalmente emotiva. É por isso que é tão perigoso essas músicas que hoje é chamada de worship, que mexe muito com o emocional da pessoa. Porque a pessoa ela pode ter uma fé emocional e não uma fé racional. Ela pode se enganar pela sua emoção de chorar, levantar a mão e fazer tudo isso, enquanto a sua razão não consegue captar a mensagem correta. É por isso que o excesso de instrumento é problema. Porque a letra me faz pensar. E a melodia bem tocada e animada me faz esquecer a letra. Já para pensar nisso? Se você tem uma instrumentação maravilhosa e uma música maravilhosa, bem tocada, e você gosta do ritmo, você não para prestar atenção na letra. É só a gente ver o que o pessoal canta aí fora. É só você prestar atenção que você canta um monte de coisa que você não sabe o que está cantando. Você está preocupado mais com o ritmo e com a emoção da música que traz para você. Mas você deveria de refletir sobre a letra. Então, quando tem aquele fundo musical, aquela coisa maravilhosa ali acontecendo, que leva a esse êxtase emocional, é possível que na pregação, muitos do que vão dizer assim, eu quero Cristo como meu Senhor, não entenda o que é tê-lo como Salvador. Porque estão emocionalmente envolvidos. Estão com a sua emoção à flor da pele, e a sua anuência não está em relação à racionalidade e o intelecto, mas estão em relação à própria emoção. Por outro lado, nós não devemos de ser intelectuais demais, teóricos demais e teológicos demais. Porque é possível que a pessoa receba isso, e somente isso, e diz, ok, reconheço, entendo, então eu sou salvo, acabou. O Evangelho é mais complexo e mais completo do que isso. Percebe? Ah, pastor, então não devo me emocionar. Deve. Faz parte de ser crente, tem que se emocionar mesmo. Chorar é bom na presença do Senhor. Tem problema se o seu choro ele é emocional de forma humana, não. Tem problema não.
Você pode ter essa emoção humana. A música pode mexer com você. Isso não é o problema. O problema é que não pode ser só isso. O que Jesus está dizendo é que você não pode ter simplesmente uma declaração ortodoxa, ou seja, ter uma confissão correta e um emocionalismo humano. Só isso não é suficiente. Ele não diz que eu não posso ter isso. Ele diz que isso não é suficiente. É o mesmo que diz, Senhor, Senhor, entra. E diz, Senhor, Senhor, não entra. É a mesma confissão e o mesmo fervor. Percebe? A diferença é, está faltando alguma coisa para que seja suficiente, para que a gente possa entrar. Pergunta ou comentário, André ali. A nossa irmã Sandra, ela perguntou assim: Pastor Robson, quais as evidências de um cristão genuíno que reconhece o senhorio de Cristo? Penso eu que seja um cristão que confessa, reconhece e procura obedecer ao senhorio de Cristo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ainda não é a hora. Por quê? Porque nós estamos vendo justamente a lista que Jesus deixa daquilo que a gente precisa de entender que não é suficiente ou que cria a falsa paz. Tá certo? Depois nós vamos precisar de entender o que cria a paz verdadeira. Mas a gente precisa de entender primeiro isso. E eu estou enfatizando isso de forma bem clara, irmãos, porque, como eu disse, é uma avaliação que a gente precisa de ter interna. Onde eu estou? Então a gente pensa, ok, eu tenho uma declaração. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho um reconhecimento de Jesus como Senhor. Eu sei que Ele é Senhor. Eu sei que Ele é o proprietário, é o dono absoluto. Sei. Opa, estou no caminho certo. Beleza. Não sei. Epa, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Então você já deve ficar em alerta em relação a isso. Sei, beleza, estou no caminho certo. É suficiente? Ainda não, mas estou no caminho certo. Eu me emociono com a palavra, eu tenho um fervor, eu tenho um prazer na oração. Bom, quando eu falo ter prazer na oração, não significa que você vai ficar o tempo todo orando, não. E que todo dia você vai ter o mesmo fervor. Não, nós somos seres humanos que falhamos. Há momentos que dá uma preguiça de orar grande. Todos nós temos um momento que fala assim, rapaz, mas a gente vai lá orar, porque nós temos um compromisso com o Senhor. Mas tem hora que dá uma preguiça. Tem hora que a cama parece que pediu um pouquinho mais. Mas nós temos um compromisso. Mas tem vezes que a gente está numa empolgação, numa animação, que é uma coisa louca. Tá certo? Então a prática da oração é importante essa aí. Mas se eu nunca tenho prazer na oração, se eu nunca tenho desejo pela oração, se a oração não faz diferença na minha vida, então é um problema. Todo problema que tem, toda dificuldade, toda situação, ou a alegria que tem, eu nunca lembro da oração em levar ao Senhor, opa, isso é um problema. Isso é um problema. Tem hora que eu tenho o maior prazer de ler a Bíblia. Eu leio 4, 5, 6, 8 capítulos. Tem vezes que para ler um capítulo é um peso. Dá sono, cansaço, a mente se desvia. E aí você vai para a oração falando, Senhor, não deixa isso acontecer, não, deixa eu ficar aqui. Mas nunca ter prazer na oração, na leitura bíblica, é um problema. Nunca ter desejo de ler a palavra do Senhor, não, tanto faz. Opa, Jesus está dizendo que isso é um problema. Entende? Então, quando eu falo que tem essa confissão e tem esse fervor, esse conhecimento, não significa que você vai viver a 100 a vida toda. Tem vezes que você baixa a 10. Depois você volta a 100 novamente. A nossa vida é feita de altos e baixos. Nós somos pecadores. Né? Então, mas o que eu tenho que observar? Isso é algo que faz parte. Eu tenho esse desejo. Reconhecer Jesus como Senhor significa estar disposto a obedecer ao Senhor. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Eu tenho disposição de obedecer? Ou eu não tenho disposição? Às vezes eu não quero, porque eu sou pecador e quero ficar no pecado. Mas o que fala mais alto? Às vezes eu vou ter que
ser empurrado, beliscado, sofrer um tropicão, dar aquela disciplinada para que eu volte, porque eu sou de dura serviço, não me curvo com facilidade, mas eu me curvo. E aquele que nunca se curva? E aquele que não está nem aí para a palavra? Esse tem que ter cuidado, percebe? O que eu estou dizendo para os irmãos é que a primeira avaliação que eu tenho que fazer é: Jesus é meu Senhor, e eu tenho fervor? Ok, meio caminho andado. Não é o suficiente, mas meio caminho andado. Precisa de mais? Precisa, mas é meio caminho andado. Quero deixar bem claro isso para vocês. Por isso que a gente está parando aqui e não está seguindo, para que a gente possa compreender isso de forma bem clara, porque é o que Jesus faz. Jesus nos manda fazer uma autoavaliação, certo? Manda fazer uma autoavaliação. Pergunta, comentário, alguém? Questionamento, dúvida, queixa, crítica, concorda, discorda? O Vitor, hein? Boa noite. Nesse caso fica um pouco complicado no sentido tipo, eu tô na igreja, estou servindo a Cristo, estou servindo a Bíblia fala assim, quem crê em Jesus Cristo será salvo, né? Só que não crê em Jesus Cristo só como Senhor, como milagroso e tal, mas como o Senhor Salvador, né? Como o Senhor tem falado. Mas no caso desse, como o senhor fala, né? Tem que tomar cuidado, ver se realmente está andando, se está fazendo isso, se realmente vê com Jesus como Salvador. Só que de qualquer modo não é nós que fazemos isso, é Deus que dá a fé para a gente. Então, se por exemplo eu fizesse toda essa analogia, eu falei, não, acho que realmente eu não vejo Jesus Cristo como Salvador, então não dá para fazer nada. É mais fácil eu desistir e ir para o mundo mesmo, já que é Jesus Cristo que vai fazer minha fé. Então eu tenho que esperar Deus me mover para mim fazer alguma coisa. Aí é que eu disse. Lembra que eu falei que é um assunto espinhoso, escorregadio e com cuidado? Nunca a gente deve pensar assim, então eu abandono tudo e largo. Não é essa a questão. A questão é, por que eu estou aqui? Então ainda há esperança. Se eu estou aqui, ainda há esperança. Eu devo de buscar com fervor ao Senhor, porque eu não sei o meu dia. Mas eu não estou no caminho errado. Só não posso permanecer enganado. Essa que é a grande questão. O que eu devo de buscar? É a salvação. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas que estão se enganando, elas pararam ali e ficaram. E acham que aquilo é suficiente. E Jesus está dizendo, isso não é suficiente. Então o que mais eu preciso? É onde a gente vai verificar essas questões. Entende? Deixa eu tentar te explicar isso da seguinte forma. Quando nós pregamos Jesus para alguém, nós falamos para a pessoa assim, olha, você precisa de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Significa que você precisa de confiar a sua vida em Jesus. Você precisa de entender que tudo que você faz é insuficiente para você alcançar a salvação. Que você não vai conseguir comprar a salvação de forma alguma, que não há mérito algum. Então você agora está o quê? Desesperado porque você não tem salvação. O que eu preciso de fazer? Confessar Jesus como Salvador, entregar a sua vida e caminhar com Ele. Aí a pessoa fala assim, ok, aí ele faz aquela oração. Entrego, Senhor, a minha vida ao Senhor, tal, que o Senhor agora seja o meu Senhor, seja o Salvador da minha vida. E aí ela fala assim, e agora? Agora está tudo bem, vai para casa, é isso? Não, agora vem para a igreja. Agora vai aprender a andar como um crente. Agora você vai aprender a limpar a sua vida. Você vai aprender a avaliar a sua vida. A perceber que alguns caminhos que você tem natural não são bons diante de Deus. E você precisa de ter um esforço para se eliminar ele. Uma vida de santidade. Não é assim que a gente fala com a pessoa? Então, é o que Jesus está dizendo. Entendeu? Não é suficiente. É preciso mais. Eu estou salvo. Vou para casa, beleza. E aí, no outro dia, vivo uma vida comum de qualquer jeito. Nunca teve salvo.
Foi uma confissão vazia. Foi uma confissão natural, humana. Uma fé que não é presa no Senhor. Não, eu vou lá, eu vou estar aqui com dificuldade, eu estou aqui. Opa, isso é sinal de que algo está acontecendo. Entende? Então Jesus não está dizendo assim, ah não, se eu não consigo ter essa fé, eu vou embora. Não, ele está dizendo assim, cara, vamos ver até o final. Vamos caminhar aqui para ver aonde você está. E vamos buscar em Deus essa segurança, já que você não tem essa habilidade, já que você não tem essa capacidade, busque em Deus. Lembra que eu falei que o Sermão do Monte ele é cíclico? Ele vem aqui, depois nos joga lá para o início. Veja bem, você disse assim, eu percebi que eu tenho sim uma fé natural. Eu reconheço Jesus como o Senhor. Que eu até me emociono e tal, mas eu não tenho certeza de que eu sou um Salvador. Então eu sou o quê? Pobre, miserável pecador. Não é isso que eu sou? 5,13. Abre aí. Mateus 5, versículo 3. Pode ler. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa reconhecer que é um pobre, miserável pecador? Alguém humilde de espírito. Jesus diz, feliz é este homem, porque dele é o reino dos céus. Percebe? O que Jesus está fazendo é justamente nos julgar para cá. Aí eu falo, meu Deus, coitado de mim, o que vai acontecer de mim? Meu Deus do céu, estou perdido. Senhor, me acorde, me acorde, me acorde. Não é isso que eu tenho que fazer? Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Eu estou chorando aqui, desesperado. Versículo de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ó. Aí eu chego e falo assim, Senhor, miserável, pecador, carente da graça do Senhor, o que há em mim de fato que possa te agradar? Não há nada em mim. O que eu posso fazer para ir? Nada. Então me conduza, Senhor. Que o Senhor me guie nesses passos. Versículo seguinte. Bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Me guie na sua palavra, me guie no seu caminho, me guie da forma correta, como cidadão do reino, porque eu percebo que não sou. Eu sou esse pobre, miserável pecador, que não tenho nada. Então me guie na tua palavra, no teu caminho, numa vida de santidade. Deu outro versículo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Percebe? Tudo que você olha para trás ali, que põe você em xeque, te joga para onde? Para o início. E aí você fala assim, não tem como não ser salvo, se isso tudo está em mim. Entende? Se eu reconheço que sou um pobre, miserável pecador, se eu me rendo completamente a Cristo, me entrego completamente às suas mãos, e se eu quero caminhar de forma reta diante dele, não tem como não ser um salvo. É isso que vai fazer. Então Jesus nos faz avaliar, observar e nos faz retornar ao início do seu sermão. Quem está no reino dos céus? Aqueles que são pobres e miseráveis de espírito. Esses estão no reino dos céus. O orgulhoso não está no reino dos céus. O religioso não está no reino dos céus. O vaidoso não está no reino dos céus. A pessoa de dura serviço não está no reino dos céus. Mas aquele que é pobre e miserável, que reconhece a sua condição e seu estado, esse está no reino dos céus. Entendi. Então é muito possível existir alguém que ainda assim que queira buscar a santidade, mas ainda não esteja salvo, porque não tem esse intuito de eu não tenho o que fazer, somente Jesus Cristo. Calma, gafanhoto. Calma. Vamos chegar lá. Tenha calma, tenha calma. Entendeu? Tenha calma. O que eu quero é que você avalie exatamente essa condição. É possível que alguém se engane?
É possível. Por quê? Porque a sua confiança não está, veja bem, não está em Cristo. Esse que diz Senhor, Senhor, ele não tem a confiança em Cristo, ele sabe quem é Cristo, mas a confiança dele não está em Cristo. Esse que tem esse fervor, ok, mas ele ainda assim não está em Cristo. Entende? É uma questão dele. Ainda assim é uma realização da parte dele. E é isso que Jesus está dizendo. Então é possível que eu me engane, dizendo assim, não, eu tenho Jesus como Salvador porque eu reconheço Ele como Senhor. Ok. Isso não é suficiente. Precisa de algo mais. Não, mas eu me empolgo com a palavra de Deus, eu me emociono com a palavra de Deus, ok. Mas eu também me empolgo com uma boa música de Roberto Carlos. Né? Tenho emoção com coisas naturais, humanas. Me empolgo com a minha esposa, com a minha namorada. Né? Sentimentos não dizem nada a respeito do meu ponto espiritual. Fervor e emocionalismo não é suficiente. Assim como a declaração de reconhecimento também não é suficiente. É preciso um pouco mais. O que é que falta? Como eu me vejo? Já estou dando a resposta aqui daquilo que eu estava para falar, né? Eu falei, vou falar isso só mais para frente, mas já estou dizendo. O que falta é como eu me vejo diante disso. Observe que esses disseram, Senhor, Senhor. Lá na frente a gente vai entender o que eles não disseram. Beleza? Mais alguém? Uma pergunta, algum comentário? Então nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta, né? Eu espero que a gente consiga direcionar isso, porque agora a gente vai um pouco mais abaixo e vamos entender esse princípio. Talvez eu não consiga ainda terminar na semana que vem, talvez ainda não. Espero que sim. Estava comentando com a André, é possível que tenha 4 estudos nisso aqui por conta dessa realidade do que eu estou colocando. E eu estou dividindo isso aqui, irmãos, de propósito mesmo. Pastor, mas está repetitivo. Eu estou dividindo de propósito mesmo. Porque é muito sério isso. E o mau entendimento pode gerar isso que você disse aí, Vitor. Da pessoa dizer assim, então, e acabar abandonando quando ele não deveria de fazer. Então é preciso ter muito cuidado em relação a essas questões. Vamos colocar de pé para a gente poder encerrar esse momento?